Olá, bom dia a todas, a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Arilson Favaretto, professor da Universidade Federal do ABC e pesquisador do SEBRAP, responsável pela nossa série de seminários. Nós estamos dando início a mais um desses nossos eventos, né? Hoje no formato totalmente online, né? Eu lembro a vocês que a gente agora, a partir desse ano, começou a mesclar nos nossos eventos atividades que estão sendo feitas exclusivamente online, como é o caso do nosso seminário de hoje, e em algumas ocasiões estamos fazendo essa transmissão no formato híbrido, ou às vezes, inclusive, somente no formato presencial lá no auditório do SEBRAP. Então, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, fiquem sempre atentos, por favor, no convite, onde vai estar explícito o formato desses nossos eventos. O seminário de hoje, em particular, é parte de uma pequena série que nós estamos realizando. O primeiro seminário dessa série aconteceu poucas semanas atrás, se não me engano, 2 semanas atrás. É uma série na qual nós estamos discutindo os desafios da chamada reconstrução do Estado e das políticas públicas no Brasil. Como todos sabem, nós estamos vindo de um período no qual houve um sistemático desmonte, expressão que tem sido usada na literatura, de políticas e de demais instrumentos do Estado em várias áreas, né, em vários domínios, e agora há uma tentativa de retomar uma agenda fortalecendo capacidades estatais, fortalecendo instrumentos nas várias frentes de atuação do governo federal. E isso, obviamente, não se faz sem grandes desafios, né? No evento de 2 semanas atrás, nós discutimos o tema da segurança, né? Segurança pública, e no nosso evento de hoje nós vamos discutir Estado e reconstrução das políticas públicas no Brasil, a agenda da sustentabilidade. Há aproximadamente uma década atrás, um colega nosso, muito conhecido de todos vocês que devem estar acompanhando esse evento, Ricardo Abramovay, havia justamente publicado um artigo na revista Novos Estudos SEBRAP, no qual ele afirmava que o sucesso que o Brasil havia experimentado na primeira década desse século, né, sucesso em diminuir o ritmo do desmatamento na Amazônia, em conseguir uma expressiva redução da pobreza, em conseguir um crescimento econômico continuado ao longo daqueles anos. Ele argumentava que, mesmo diante disso tudo, isso não era suficiente para que a gente pudesse dizer que o Brasil se encontrava em uma trajetória de desenvolvimento sustentável. Isso porque as formas de crescimento econômico que o Brasil experimentava não se apoiavam explicitamente em menor uso de energia e de materiais, um requisito para a sustentabilidade, e também porque as atividades principais responsáveis pelo dinamismo produtivo do país não se apoiavam decisivamente naquilo que há de mais avançado em termos de conservação ambiental. Bom, isso ele estava se referindo ao contexto da primeira década desse século, né, dos anos 2000 a 2010, né? O texto foi escrito no começo da segunda década, 2012 ou 2013, não me recordo bem, e o que a gente viu nos anos seguintes foi, o que eu acabei de mencionar, uma piora excessiva desse quadro com aquilo que a literatura convencionou chamar de desmonte de políticas públicas. E agora que esse ciclo conservador chega ao fim, há uma tentativa de pôr em pé uma agenda que se propõe a reconstruir o Estado e as políticas públicas. Como eu havia dito também, os desafios não são pequenos, né? Seja porque o contexto de 2023 é mais restritivo do que aquele que nós tínhamos 2 décadas atrás, ou mesmo porque aquele conjunto de políticas e programas, que certamente foram importantes em entregar alguns desses resultados que eu mencionei agora, eles também enfrentaram limites que precisariam estar sendo enfrentados agora nesse novo ciclo. É por isso, inclusive, que alguns dizem que em alguns casos, talvez a gente nem devesse falar exatamente em reconstrução, mas sim em invenção ou mesmo em reinvenção de uma agenda. E a grande pergunta que fica, portanto, é se seria esse também o caso da agenda da sustentabilidade.
Essa pequena introdução serve para emoldurar 4 perguntas que eu vou endereçar de maneira geral para que os nossos convidados e convidadas de hoje possam abordá-las nas suas falas. As 4 perguntas são: que contornos deveria ter uma agenda da sustentabilidade no contexto brasileiro atual e quais são os principais desafios que se projetam disso para as formas de atuação do Estado? Segunda pergunta: o que deve ser reconstruído na ação do Estado, tomando por base esse aprendizado institucional da experiência passada? O que precisaria ser aperfeiçoado e em qual direção? E o que precisaria ser inventado ou mesmo reinventado para colocar essa agenda da sustentabilidade em prática? Terceira pergunta: como combinar agendas temáticas e setoriais específicas que são centrais para uma agenda da sustentabilidade, por exemplo, aquelas situadas na esfera de atuação do Ministério do Meio Ambiente, com outras agendas temáticas e setoriais cujos contornos podem rivalizar ou potencialmente rivalizam com as pretensões da política climática e ambiental do país. Esse talvez seja o caso daquelas atividades ou daquelas políticas direcionadas aos setores mais dependentes de um uso intensivo de recursos naturais. E a quarta e última pergunta: se há sinais de que nós temos inovações que signifiquem boas respostas a essas perguntas já acontecendo. Quais seriam, então, essas bases já existentes? Quais são as forças sociais que podem sustentar essa agenda da sustentabilidade desejada? Para discutir essas questões, obviamente, a partir da especialidade de cada um deles e delas, nós temos aqui conosco hoje 3 pessoas que atuam bastante nesse tema, né? São pessoas reconhecidas pela sua trajetória de atuação nesse tema. O primeiro dos nossos convidados de hoje é o professor José Eli da Veiga, economista, um dos maiores especialistas no tema sustentabilidade, é professor aposentado da FEA USP, Faculdade de Economia e Administração, atualmente é pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde ele leva adiante uma programação bastante interessante, com uma série de eventos que vale a pena todos acompanharem. Tem uma vasta produção sobre esse tema e agora, no início de 2023, está lançando o livro O Antropoceno e as Humanidades. Na sequência, nós vamos ouvir a Lívia Pagotto. A Lívia também é bastante conhecida pela sua atuação em vários temas. Ela é gerente sênior de conhecimento do Instituto Arapiaú, que tem uma atuação bastante reconhecida no tema da sustentabilidade. Ela é também secretária executiva da iniciativa Uma Concertação pela Amazônia, né, que vem tendo uma atuação muito propositiva, é uma iniciativa de alta relevância na agenda da Amazônia, e ela é também pesquisadora de pós-doutorado no IPP aqui do SEBRAP. Então, obrigado também a Lívia, bem-vinda. A nossa terceira convidada é a Alessandra Cardoso, economista e doutora em desenvolvimento econômico pela Unicamp, atua com temas de financiamento e salvaguardas para políticas socioambientais no INESC, uma organização também que tem vários anos de uma atuação bastante importante, reconhecida, e ela coordena a série Caminhos para o Financiamento da Política Socioambiental no Brasil. Aqueles que viram, obviamente, a nossa convocação, a gente deveria ter também a participação de um quarto membro, né, Gabriel, que, infelizmente, essa manhã nos comunicou que não poderia estar participando por conta de um chamado, de uma convocação do ministro. Então, nós vamos ter, ao invés de 4, 3 participantes, mas que têm conhecimentos mais do que suficientes para que a gente aborde bem esses vários temas e vamos aproveitar, então, da melhor maneira possível o nosso tempo. A dinâmica, para os que já acompanham os nossos eventos, já sabem, é basicamente a mesma, né, de sempre, de costume. Nós vamos ter 3 apresentações de 10 a, no máximo, 15 minutos de cada um dos expositores, na ordem em que eu fiz as apresentações, e depois, na sequência, nós vamos ter, provavelmente, 2 rodadas, de maneira que a gente termine entre 1h30 e 2 horas esse nosso evento. Então, vocês que estão nos acompanhando, que quiserem fazer perguntas,
podem usar, né, o chat da plataforma em que vocês estão nos acompanhando. A qualquer momento podem ir colocando as suas questões e nós vamos selecionar aqui algumas para poderem ser discutidas pelos nossos convidados. Bom, já me alonguei demais, eu vou então passar a palavra inicialmente para o professor Zé da Veiga, quem mais uma vez eu agradeço por ter aceito estar aqui conosco. Zé, por favor, a palavra é sua, fique à vontade. Esquecendo de ativar o som. Muito obrigado, Arilson, por tudo que você disse e, principalmente, parabéns pela iniciativa do SEBRAP, ainda mais numa data tão importante quanto esta, né, 31 de março, 40 anos de comemoração do movimento Direta Já, exatamente hoje. Embora nos fale muito, isso não podia passar assim em silêncio. Bom dia, Alessandra e Lívia, é um grande prazer poder participar de um evento em que nós vamos comparar aí as reflexões que cada um vem fazendo, nem sempre a gente tem essas oportunidades, né? E eu não vou me estender muito nesses agradecimentos, etc., porque nós temos pouco tempo e eu sinto assim que eu tenho muita coisa a dizer sobre essas questões levantadas pelo Arilson e estou um pouco, vamos dizer, pressionado pelo tempo. Vamos ver. Primeiro, acho muito importante que, para falar de agenda da sustentabilidade, a gente se entenda sobre algumas coisas e, para isso, me pareceu que o ideal seria fazer um pouco histórico. Um histórico que não pode ser extremamente longo, mas também não pode ser só o do governo Bolsonaro ou alguns dos anteriores. Eu acho que esse histórico, para falar de agenda da sustentabilidade, a rigor ele teria que começar, não vai ser possível, evidentemente, fazer isso com rigor aqui, mas ele deveria começar desde o Plano Real, porque até o Plano Real, acho que o Brasil vivia uma situação completamente caótica, e o Plano Real deu uma estabilizada. Antes de continuar no histórico, faltou dizer uma coisa. Eu acho que é mais produtivo falar em avanços e retrocessos da agenda da sustentabilidade nesse período. Esses avanços e retrocessos, é engraçado, vocês vão ver, conforme eu for citando algumas coisas do histórico, que muitas vezes esses avanços e retrocessos eles são simultâneos quase. Quer dizer, não é assim. Nesse caso, vamos dizer, dos últimos 4 anos, é praticamente quase tudo retrocesso, embora eu vá fazer uma ressalva quando eu chegar aí. Mas, por exemplo, logo depois do Plano Real, estabilizou, etc., vamos falar concretamente do governo Fernando Henrique, o segundo, principalmente. Teve avanços da Agência da Sustentabilidade que, sem eles, hoje nós estaríamos muito de pé no chão, vamos dizer. Lembrar, por exemplo, no caso do desenvolvimento agrário, né? A constituição do Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, que teve uma importância muito grande em relação à agricultura familiar, etc., etc. Isso acho que é bom que seja lembrado. Ao mesmo tempo, como a situação econômica foi, de certa forma, resolvida, né, e teve muito crescimento, foi um período de brutal desmatamento. E aqui a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: nós estamos muito acostumados a falar só da Amazônia, mas é péssimo isso. O desmatamento e essa devastação da biodiversidade sempre foi e continua a ser geral. Haja vista aí a questão da Mata Atlântica agora, com um resultado ontem no Congresso que foi péssimo. Primeira votação, o governo perde numa MP que é mais um atentado à Mata Atlântica. Ontem isso. Enfim, eu queria insistir muito nisso porque, por exemplo, no caso do que eu estou me referindo, do período do Fernando Henrique,
houve um aumento brutal do desmatamento, que ficou mais visível em relação à Amazônia, inclusive porque o monitoramento já era razoável. E aí, na sequência, teve um avanço tremendo, que eu acho que isso é absolutamente inegável, né, que nos governos, os primeiros 2 governos Lula, nesse quesito, desmatamento, foi um desempenho muito positivo. Né? Teve um avanço da agenda da sustentabilidade, que é isso que eu estou querendo ver, avanços e retrocessos da agenda da sustentabilidade. Teve vários outros, eu acho, mas o que mais, evidentemente, conhecido e tal. Ao mesmo tempo, no fim do governo Lula, ele chama aquele tal de Mangabeira-Unga para tomar conta do problema da Amazônia e praticamente expulsa a Marina Silva, que causou, inclusive, na época eu estava na Inglaterra, foi um choque internacional que a Marina tenha saído. E por quê? Porque eles chamaram o Mangabeira-Unga para tomar conta da Amazônia. Bom, aí, depois dessa atrapalhada toda, salvou-se a situação porque o novo ministro foi o Carlos Mink, e o período do Carlos Mink acho que foi de avanço geral. Só que é engraçado é o seguinte, justamente um dos avanços do período Mink é que depois desencadeou o maior retrocesso posterior, que não estou atribuindo nenhuma responsabilidade, mas os ruralistas se mobilizaram em torno da questão do Código Florestal para derrubar, para acabar com o Código Florestal no Brasil, logo depois, por causa de uma medida que tinha sido tomada pelo Link para fazer cumprir, porque nós tínhamos um chamado novo Código Florestal desde 65, e todo mundo fechou os olhos. Você não cumpria o Código Florestal, mas ninguém multava, não sei o quê. E justamente uma das iniciativas do Carlos Mink foi começar a cobrar as multas. E aí isso causou essa revolta dos ruralistas que venceram. Foi uma. Eu acho que em todo esse retrospectiva que eu estou fazendo, tentando fazer, eu acho que o maior retrocesso da agenda da sustentabilidade, que não foi ainda resolvido, foi o fim do Código Florestal. Porque eu acho estranho que as pessoas continuem dizendo, e aí é todo mundo, inclusive os que não deviam fazer isso, fico falando que o Brasil tem Código Florestal. Não. Em 2012, acabou o Código Florestal. E aí tem uma lei aí que chamam de Código Florestal, que não é Código Florestal. E que acabou de ter mais um retrocesso, como eu dizia, numa votação no Congresso ontem, de MP, que era do tempo ainda do Bolsonaro. Eu não quero discutir responsabilidades, mas se a gente for rever esse período aí, essa derrota que a sociedade civil sofreu no Congresso, quando se discutiu o Código Florestal, é uma coisa bem complicada. Eu queria até aproveitar, vocês me desculpem, para fazer uma pequena propaganda, porque eu escrevi um livro só sobre isso, que não vai aparecer aqui se eu mostrar, mas, enfim, o título é Os Estertores do Código Florestal, que é um documento histórico. Não tem muita coisa além de uma documentação histórica do que foi esse brutal retrocesso da agenda da sustentabilidade, que é o nosso tema. Pois bem, praticamente em seguida, teve um tremendo de um avanço, que todo mundo esquece, eu acho, que foi justamente a adoção da Agenda 2030 na Assembleia da ONU. Alguém pode falar, mas isso não é a Agenda da Sustentabilidade do Brasil. Faz parte, por quê? Porque o Brasil teve uma participação importante, tanto no início extremamente negativa, porque a nossa diplomacia, os representantes do Brasil na Assembleia da ONU, quase que conseguiram estragar tudo no finzinho do processo. E olha, eu não conheço, eu estudei muito a governança da sustentabilidade intermundial. Aliás, um dos meus livros mais vendidos ultimamente é um que é justamente a Desgovernança Mundial da Sustentabilidade, é o título. E nunca houve um processo tão interessante na Assembleia Geral da ONU
como esse que levou à adoção da Agenda 2030. Eu estou falando isso em termos de participação da sociedade civil mundial, lá na Assembleia da ONU, discutindo e dialogando com os diplomatas. É pena que isso... Existe até um livro inteirinho sobre isso, como foi esse processo e tal, mas é muita pena que essas coisas a gente passa direto, acaba esquecendo. Mas, enfim, foi uma imensa vitória, e eu diria mais. Então, já que a gente está discutindo a agenda da sustentabilidade, não tem nada que inventar. Viu, Ari? A agenda da sustentabilidade, do meu ponto de vista, é a Agenda 2030, como gostam de dizer, ou Agenda 2030. Que não é só aqueles 17 ODS, não. É um documento de 50 páginas, e um dos capítulos são os ODS. Importantíssimo, claro, é isso que conta, isso que vai ser muito importante para monitorar, inclusive, mas eu insisto que é uma agenda que precisaria ser mais conhecida, né? Então, daí eu já passo, eu vou evitar eu estou olhando aqui para o meu tempo, então eu vou dar um pulo, porque teria muito a dizer sobre os governos subsequentes aí da Dilma, e passando pelo que aconteceu no Temer, e nesses 4 anos tenebrosos aí que a gente acaba de encerrar quase. Mas eu já dou um pulo para dizer para vocês o seguinte: eu fiquei estarrecido de ver no documento final da transição, que eu não tinha prestado muita atenção no documento até ter que me preparar para falar neste evento do SEBRAP. Não menciona a Agenda 2030. Não tem uma menção à Agenda 2030 no documento da transição. E isso é interessante pelo seguinte, porque, com certeza, foi um assunto bastante discutido nos grupos. E eu conversei, inclusive, com pessoas que participaram dos tais grupos de trabalho, lá da transição, etc., e que me garantiram que sim, foi muito, muito, muito discutido isso. Mas aconteceu uma coisa, um fenômeno estranho já na transição, que foi assim: fizeram esse documento final e não autorizaram a divulgação dos documentos que cada um dos GTs tinha elaborado. Então, por exemplo, um que me interessaria muito, a nós todos, né? O tal que era do meio ambiente, etc. Ninguém conhece, só quem participou é que sabe, porque foi proibida a divulgação. Aí divulgaram só a consolidação. E na consolidação, que deve ter sido feito por uma assessoria lá do Alckmin, não sei, eles rifaram a Agenda 2030. Gente, isso é tão grave que é o seguinte: do lado da sociedade civil, foi acontecer exatamente o inverso. Existe uma organização que se intitula GT da Agenda 2030, que reúne 57 organizações não governamentais. Claro, em 57 tem organizações muito importantes, né? Inclusive o INESC, por exemplo, já faz parte, né? Mas, é claro, para ter 57, provavelmente alguém pode dizer que muitas dessas ONGs são coisas locais, pouco relevantes, etc. Não deixa de ser o fato de que eles elaboraram, nesse período, 6 relatórios de monitoramento de como que os ODS estavam andando no Brasil. Inclusive um sobre 22, que é nesse que eu queria dizer para vocês. No monitoramento de 22 feito, esses relatórios chamam relatórios Luz, relatório Luz. O relatório Luz referente a 2022, ele aponta pelo menos um caso em que houve progresso durante o ano de 22, que foi em relação agora não vou lembrar o termo exato que é a coisa, mas enfim, é um que pede que as espécies exóticas sejam melhor observadas, monitoradas, assim por diante. E foi a única coisa dos 167 indicadores que são acompanhados, etc., o único que mereceu a menção progresso significativo, porque tem uma classificação em várias, são 5 classificações, e, enfim, eu sei que eu devo estar no limite do meu tempo,
Então, vou dar um salto, mais um salto aqui, para dizer para vocês que, embora, porque senão ficaria muito pessimista, assim, esse negócio da, do relatório final da transição ter feito isso, eu não posso terminar com isso. Então, é o seguinte, eu andei conversando com muita gente do governo, de vários setores, e tem muito boas notícias, que eu acho que vão logo surgir. Nós vamos ter boas notícias sobre a agenda da sustentabilidade, apesar do que... Eu só queria terminar com o seguinte, eu acho que quando houve esse início desse governo, o correto teria sido dizer que cada um dos 37 ministros tinha que ler a Agenda 2030 e teria que dizer, cada um dos ministérios teria que apontar 2 ou 3 ODS que serviria, como que eles diriam que eles iam privilegiar e que serviria também para monitorar. Né? Isso teria, por exemplo, resolvido o problema de que já houve aí, principalmente com o Ministério da Energia, que está querendo detonar a foz do Amazonas, e com o Ministério dos Transportes, que quer relançar a BR-319, e assim por diante. Então, as notícias boas são as seguintes. Está sendo elaborado um plano que vai ser, eles estão chamando de transição ecológica, que é uma coisa que me pareceu bastante ambiciosa. Isso é uma coisa que envolve vários ministérios. Também é verdade que eu acho que o tema da transversalidade, que hoje, eu vou encerrar com isso, inclusive. Hoje saiu uma longa entrevista do Capobianco, que é o secretário executivo do MMA, que a gente chama de Capô, né? Ele deu uma longa entrevista de uma página inteira para Daniela Chiaretti, no Valor. E é uma das coisas que ele... É excelente a entrevista, tem muita coisa, não tenho tempo para comentar, mas uma das coisas que ele diz é isso. Com a experiência que ele tinha tido no tempo anterior, porque ele foi secretário executivo no fim da segunda gestão Lula, quando a Marina saiu, ele saiu junto. E ele diz que, nesse sentido, houve um avanço muito grande, porque essa ideia de que a agenda seja transversal, não fique a cargo só de um ministério, avançou bastante. E ele dá também uma notícia incrível, que eles fizeram um levantamento no Congresso de todas as propostas que estão em andamento lá, que podem ser ruins ou boas. E dá quase um empate. Eles encontraram 22 propostas que estão tramitando no Congresso, que são péssimas para a biodiversidade, principalmente, e encontraram 20 propostas que são boas. Então, nós vamos ter... Última coisa, assim, é que, se eu entendi bem, em abril vai ser lançado o Conselhão, chamado Conselhão, que é um conselho de desenvolvimento sustentável e que justamente vai ter a função de estabelecer de uma maneira mais organizada esse diálogo com a sociedade civil, porque o que eu acabei de mostrar foi que, de um lado, a sociedade civil lutando para legitimar a Agenda 2030, para monitorar, fazendo um esforço brutal, e, de outro, a Agenda 2030 sendo ignorada pelo governo. Eu tenho medo, quando falo com tanta pressa, desculpe, de dizer coisas assim muito fortes, e que depois... Mas, enfim, eu não posso falar mais, eu já esgotei o meu tempo e espero que nas outras rodadas eu possa corrigir eventuais exageros nessa intervenção. Muito obrigado a vocês e vou ter um imenso prazer em ouvir as intervenções da Alessandra e da Lívia. Obrigado, Zé Eli. Começamos bem o nosso debate. Tem várias ideias aí que acho que vale a pena a gente puxar alguns fios. Vamos poder fazer isso, como você mencionou, na sequência. E, bom, com certeza esse painel vai ser ainda mais enriquecido agora na sequência. Eu acho que eu fiz uma pequena confusão na abertura, porque nós tínhamos combinado, se eu não estou fazendo confusão agora, que a Alessandra falava primeiro e a Lívia depois, e aí eu disse que ia fazer na ordem das apresentações, acabei apresentando a Lívia antes. Mas podemos passar para você, Alessandra, como a gente tinha combinado? Tudo bem? E aí a gente ouve a Lívia em terceiro? Tá bom, desculpe a minha confusão na apresentação, então. Então, Alessandra, por favor, fique à vontade.
E, mais uma vez, obrigado por estar com a gente. Super obrigada, eu que agradeço, Arilson, pelo convite, a CEBRAP, super importante estar debatendo e trocando ideias aqui, principalmente sobre esse tema que é tão importante. Dizer para o professor Eli da Veiga que eu me formei em economia lá nos anos 90 e li muitos textos dele, vim da área que chamava do Matinho, né, lá de Uberlândia, fiz economia lá e fiz mestrado, inclusive, em desenvolvimento rural, então sempre foi uma referência, então para mim é uma honra estar aqui, agradeço bastante. Bom, eu trabalho no Instituto de Estudos Socioeconômicos, que é uma ONG que fica em Brasília, uma ONG de mais de 40 anos, que trabalha no marco da defesa de direitos. Então, muito bom também ouvir a fala do professor Eli, que traz essa agenda do 2030, que é uma agenda muito ampla, né, de compromissos internacionais, e é sempre uma luta no marco da ação internacional, inclusive das organizações da sociedade civil, construir essa agenda e, principalmente, depois implementar em cada um dos países. A gente sabe que os desafios são enormes. Eu venho, né, um pouco a minha fala e contribuição aqui para essa conversa de uma organização, né, e eu particularmente que atuo no tema da agenda da socioambiental, que nós chamamos aqui no INESC. A gente vem de um trabalho de acompanhamento há muitos anos das políticas públicas que a gente chama de socioambientais, né, que vão muito além da política estricto sensu do meio ambiente, que passa, inclusive, pela interface com o direito dos territórios, dos povos indígenas, quilombolas, toda a discussão, inclusive, no marco mais amplo da defesa de direitos humanos. E a gente vem também de um trabalho aí bastante intenso e muito duro e sofrido de acompanhamento legislativo. Então, algumas coisas que eu vou falar, um pouco, só reforçar uma fala do professor José Eli da Veiga sobre o que nós enfrentamos, né? Realmente, é do governo Bolsonaro, sim, mas é anterior e é um processo que expõe um processo, uma dinâmica mesmo, né? Uma dinâmica que, na minha modo de ver, é uma dinâmica de fronteira, e que a fronteira não é só a Amazônia, embora a Amazônia seja a grande fronteira, né? E aí, isso afeta todos os biomas, e é um processo que tem a ver com o nosso próprio, a inserção da economia brasileira mesmo no cenário internacional. Então, é muito difícil desmontar todo esse processo e o jogo de forças políticas que empurram esse processo. Então, acho que esse é um tema central que a gente tem que discutir. E depois também eu venho, né, da sociedade civil. Então, nós somos uma organização da sociedade civil, atuamos em articulação, em muitas redes, em muitas frentes. Então, acho que é super importante a provocação do seminário, na medida em que traz, né, na leitura de quais são as bases, as forças sociais e políticas já existentes que apontam caminhos de saída, embora não sejam suficientes, até por conta dessa correlação de forças, para que esses caminhos realmente sejam traçados como caminhos de governo, como caminhos de país. Então, acho que é super oportuna as perguntas, são muito complexas, né? Bem formuladas e complexas, muito amplas. E aí eu fiz uma pequena apresentação só para trazer alguns pontos aqui que eu acho bem importante para a nossa conversa. E eu, inclusive, eu olhei as perguntas e identifiquei a partir das perguntas, né, meio que subvertendo, mas respeitando um pouco qual é a proposta do diálogo, 3 questões. Se puder passar aí o primeiro slide, que é um pouco isso, né, assim, inclusive eu falei com o professor Arilson, eu falei assim, nossa, mas quais são as perguntas? Eu falei que é pouco, né, então, assim, essa coisa de o que precisa ser reconstruído, aperfeiçoado, inventado, eu acho que é uma foi pergunta interessante. Na verdade, acho que a gente pode entender o que precisa ser enfrentado, né, do ponto de vista de potenciais, ao mesmo tempo do ponto de vista de bloqueios, obstáculos a uma agenda da sustentabilidade. E muito interessante que isso é colocado para a atuação do Estado, né, porque a gente tem toda uma discussão, inclusive no campo socioambiental, isso, que assim, a gente precisa de Estado em vários outros, né, e no marco de defesa e de luta de direitos, a gente precisa, para a Agenda 2030, a gente precisa de Estado, precisa de política pública, precisa de institucionalidades fortes. Então, é um enfrentamento que, como eu disse, vai muito além da dimensão do meio ambiente, da pasta meio ambiente. E a questão de como conciliar. Eu trouxe uma pergunta que, assim, será que dá mesmo? Será que a história recente, até o professor ele trouxe essa coisa do histórico, o que a gente tem visto? É conciliação de agendas? Porque, na verdade, são agendas em disputa, mas são agendas em disputa que são estruturalmente muito divergentes e são com estruturas de poder muito assimétricas. Como é que a gente, né, não é só uma questão de também quantos PLs são favoráveis e quantos são
desfavoráveis na proteção a uma agenda da sustentabilidade, mas qual a força política que empurra essa agenda, que confronta, né, a própria legislação ambiental, confronta direitos e desmonta o tempo inteiro a legislação. E aí eu até vou falar um pouco da coisa do Código Florestal e das medidas provisórias que foram aprovadas ontem, que são bem sintomáticas do que a gente está falando aqui. E a questão das bases já existentes, inclusive, eu acho que a Lígia vai trazer muito para a gente um pouco dessa força, né, de experiências, de lições aprendidas, de como a gente já tem uma economia de base florestal, como a gente já tem cadeia da sociobiodiversidade, que mostra um potencial de mercado, de inclusão produtiva, de respeito não só aos territórios, mas às culturas dos povos e comunidades, e por que a gente não consegue fazer com que essa agenda escale, né, ganhe escala e ganhe força. E são muitos os obstáculos para que isso siga adiante, para que toda essa riqueza de experiências que já está em curso siga adiante. Então, o primeiro ponto que eu queria... Próximo, eu estou pedindo ajuda para passar o exame, que é aquilo que o professor Geli da Veiga trabalhou. Se a gente for olhar no marco nacional e olhando também o marco internacional, né, desde o trabalho dos limites do crescimento, depois da Eco 92, a gente vê um processo muito interessante e importante de colocar a agenda da sustentabilidade no marco internacional e nacional. E, de alguma forma, isso reflete também o nosso processo nacional. Então, eu não vou falar de cada um, mas eu fiz questão de anunciar alguns marcos, que não são todos, mas que estão muito na nossa cabeça do campo socioambiental. Então, a gente tem desde a Política Nacional de Meio Ambiente, que construiu uma governança, uma institucionalidade, construiu o CISNAMA, construiu o CONAMA, como a gente tem, inclusive, paralelo com exemplos que avançaram muito, por exemplo, na saúde, também na educação. Então, a gente construiu um marco importante. E esse marco, para mim, ele é muito importante. A gente tem trabalhado muito isso na questão do financiamento, porque, na verdade, o que a gente tem visto é que esse marco, ele sempre foi, esse é um ponto que eu vou aprofundar um pouco mais para frente, ele sempre foi um marco do ponto legislativo interessante, importante, mas ele sempre foi muito frágil. E uma das fragilidades fundamentais tem a ver com o subfinanciamento, que esse é um tema central que eu acho que nesse debate que a gente está fazendo aqui no INESC, sobre a questão dos caminhos do financiamento. Mas tem uma série de outras, né? E depois vem a criação de áreas protegidas em 81, depois vem a resolução CONAMA de 86, que é no marco exatamente da construção do processo de licenciamento ambiental no Brasil, que a gente sabe que é muito frágil e ser sob permanente ataque, mas é ele que dá a base exatamente para que empreendimentos públicos e privados que impactem territórios, impactem não só o meio ambiente, mas também de forma ainda frágil, mas numa perspectiva social, eles sejam de fato avaliados, mitigados. Então, assim, foi toda uma construção que é importante. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação fundamental para garantir a política pública de áreas protegidas no Brasil. E depois vieram outros, por exemplo, e aí começa já a vir dos anos 2000, 2009, vem o Terra Legal, que era uma tentativa já nesse confronto da questão do avanço do agro e de grupos econômicos sobre áreas ou devolutas ou áreas não regularizadas, o avanço da grilagem. Então, Terra Legal era uma tentativa de separar o joio do trigo e tentar regularizar aquelas terras daqueles ocupantes, daqueles poceiros antigos que estão lá e que já têm incorporado no seu modo de vida aquela relação, principalmente na Amazônia, né, com a floresta. Então, assim, isso tudo, e na época a gente lutou, não, Terra Legal, tá, né, ele era tinha uma crítica de nós da sociedade civil sobre isso, mas era uma tentativa que foi uma conciliação possível para regularizar, principalmente para os pequenos. E o que a gente vê a partir daí, e depois de 2006 a Mata Atlântica, que é aquela que foi atacada frontalmente no coração ontem, né, que é isso, assim, o desmatamento na Mata Atlântica avançou e avança a passos largos, os remanescentes são muito já pequenos e frágeis, e houve uma lei, conseguiram aprovar uma lei para proteger a Mata Atlântica, transformar a Mata Atlântica num patrimônio nacional. Olha que coisa bonita. E ontem foi aprovada uma medida provisória que praticamente desmonta isso. E esse processo de desmonte da legislação ambiental é o mesmo processo que a gente viu, até eu trouxe aqui o Código Florestal como um marco, porque é o que a professora Elida Veiga falou, assim, o Código Florestal ele já foi uma briga entre os ruralistas
e os socioambientalistas para dizer assim, vocês desmatarem legalmente, vocês precisam dar conta desse desmatamento e recompor reserva legal, área de preservação permanente. E naquela briga lá nós perdemos, mas nós perdemos e foi estabelecido um marco. Esse marco foi cumprido? Não, né? Então, se a gente vê o Código Florestal, que inclusive foi atacado ontem, existia lá, né, já fizeram um movimento de perdoar desmatamento até 2008 e depois disseram, olha, esse que sobrou, que dá mais, acho que 72 milhões de hectares, ele precisa ser recomposto. Recomposto, reserva legal, APP. E o que a bancada ruralista, com a força do agronegócio no Congresso, tem feito de forma insistente e, infelizmente, com muitas vitórias? Adiado o processo de implementação do código. Ontem, na medida provisória, foi a 6ª mudança de prazo para implementar cadastro ambiental rural, programa de regularização ambiental, que é exatamente o programa que diz assim, olha, essa parte aqui que vocês desmataram, vocês vão ter que recompor. Então, assim, o que a gente está vendo é uma legislação que foi construída a duras penas, com base em muita luta, com base no movimento internacional e uma legislação que não se cumpre, que está permanentemente sendo atacada, que está sendo permanentemente desconstruída. A gente podia passar, a gente tem, só para não me alongar muito, para chegar no tema do financiamento, a gente tem no Congresso Nacional tramitando um PL da grilagem, que pega o terra legal e abre para todo mundo e legaliza áreas de grileiro. A gente tem um PL há 20 anos que a gente consegue segurar a gente, que eu digo a sociedade civil, movimentos organizados, a academia que produz informação, a lei de licenciamento ambiental, que é praticamente para destruir o que já se tem, que é muito frágil. A gente tem, as medidas provisórias que foram aprovadas ontem, a gente tem o projeto que esse governo tirou de pauta, né, ontem, publicou hoje no Diário Oficial, que essa é uma boa notícia, que o governo fez um pedido de retirada de pauta do PL 191, que é aquele que permitia garimpo e todas as explorações econômicas em terras indígenas, que é um absurdo, né, e a gente tem permanentemente essa guerra, assim, é muito difícil, porque a gente vê uma correlação de forças muito desfavorável, uma base ruralista que desde o Código Florestal tem um projeto político, um projeto de avançar sobre terras e territórios, tanto no marco do Código Florestal, que são as terras privadas, mas de avançar sobre áreas protegidas, de avançar sobre terras indígenas. A gente está enfrentando agora uma CPI, início de uma CPI das ONGs, né, que são as ONGs que atuam para bloquear esse processo, para fazer esse debate com a sociedade. Então, é uma correlação de forças muito difícil e eu tenho dúvidas se essas agendas são conciliáveis e como, de fato, a gente equilibra essas relações de poder para que a gente possa ter um debate realmente onde se possa conciliar alguma coisa, porque o que a gente tem visto é um avanço muito agressivo desse processo todo e com esse governo que está se iniciando com boas perspectivas, né, de retomada da agenda, de reconstrução, de reinvenção também dessa agenda, mas com muita dificuldade. E essa muita dificuldade, na minha visão, tem muito a ver com várias questões, que passa pela questão da fragilidade institucional, né? Inclusive tem uma pergunta super importante, que é um pouco como é que a gente pode articular agendas, né, e setores que muitas vezes também são divergentes. Então é um trabalho de governo que vai muito além da pasta do Ministério do Meio Ambiente, que passa pelo debate da transição energética, pela transição ecológica, melhor ainda, né, transição energética. E que a gente tem que qualificar esse debate, porque é um debate que precisa saber como é feito isso, né? Em que bases, beneficiando quem, e o tema do financiamento, para a gente, é um tema muito importante, porque todo mundo sabe, a gente sabe que o meio ambiente é subfinanciado. Mas o que a gente tem feito agora é um pouco ir além dessa constatação que a gente já tem há décadas, né? Que não tem dinheiro, não tem orçamento. O INESC é essa organização que está aí há 20 anos dizendo que precisamos de orçamento. Inclusive, quando a gente vai no Congresso tentar, junto com outros, incidir para que haja, no processo de tramitação do orçamento, uma reconfiguração do orçamento em favorecimento da pauta da ambiental sustentabilidade, a gente vê o quanto é difícil, né? Porque aí você tem um orçamento secreto de um lado, mas você tem emendas para o orçamento de meio ambiente que são irrisórias quando se tem. Então, assim, é uma agenda muito difícil. Mas é uma agenda, não sei quanto tempo eu tenho ainda, para
Acho que mais uns... Daqui a 1 minuto dão 15 minutos. Opa, estou terminando aqui, acho que vai ter que ficar para o segundo bloco, então, para a gente conversar um pouco sobre isso. Como é que a gente enfrenta o tema do subfinanciamento? Porque quando a gente olha, o subfinanciamento ele tem que ser olhado de várias perspectivas. Existem vários fundos, né, e falando de fundos públicos, embora sejam geridos alguns pelo BNDES, como é o Fundo Clima, que uma parte é gerida pelo BNDES. Tem o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que é um fundo que nasceu para ser a sustentação financeira para a Política Nacional de Meio Ambiente, garantindo, inclusive, uma solidariedade de dinheiro interfederativa. Como é que a gente vai querer ter uma política ambiental olhando para a IBAMA, para a MMA, para a ICMBio, um pouquinho para o INCRA, sem olhar para a estrutura dos estados e dos municípios para implementar uma agenda ambiental de sustentabilidade? Qual é o orçamento que os estados e os municípios hoje têm, né, por decisão política, mas ainda que eles tivessem uma decisão política de priorizar essa agenda, qual é a capacidade fiscal, qual é o espaço fiscal que os estados e municípios, principalmente na Amazônia, no Nordeste, nos pequenos municípios, têm para enfrentar e construir uma agenda? Porque a gente não vai ter uma agenda de sustentabilidade só no nível federal, com o IBAMA, com o ICMBio, embora sejam super importantes, com o Ministério dos Povos Indígenas, com o INCRA. 90% do licenciamento é feito nos estados, e cada vez mais. Então, mesmo a agenda de proteção, que a gente chama de comando e controle, de fiscalização, são essas estruturas institucionais que também precisam ser fortalecidas. Como é que a gente vai financiar isso? Então, acho que tem que ter uma repactuação dessas estruturas de financiamento, sem o que a gente não vai conseguir. E não vai ser doação internacional, Fundo Amazônia, que vai dar conta do tamanho desse desafio, porque os estados estão lá já dialogando com o BNDES, eles dizem assim, o BNDES vai dizer, vai vir mais dinheiro para o Fundo Amazônia, mas esse dinheiro não vai financiar estruturas e institucionalidades do estado, vai financiar projetos, precisa ter capacidade humana, capacidade institucional para fazer avançar essas políticas. Então, os desafios são enormes. A gente pode conversar um pouco mais sobre a agenda do financiamento, quando a gente olha para o Fundo Clima. Gente, é 0,2% da participação especial do petróleo que vai para o Fundo Clima. E esse dinheiro não é usado, basicamente, a parte que é não reembolsável do MMA é uma parte super pequena e não é usado. A gente está aqui terminando o ciclo de projetos. Tem um projeto do Fundo Amazônia em curso pelo MMA. Então, como é que a gente reconstrói isso de novo? Como é que a gente reconstrói e reativa esses fundos em outras bases, com mais governança, com mais capacidade de diálogo com a sociedade civil para que esse dinheiro chegue onde tem que chegar, inclusive fortalecendo iniciativas, né, que já estão em curso, a gente estava falando delas, mas é preciso que haja uma força política e uma estratégia realmente de destravar todos esses processos. Não vai dar tempo de falar em cada um dos fundos, mas assim, eu acho que a questão estrutural existe um subfinanciamento, parte dele é explicado pela ausência de recursos, de dotações via arrecadação orçamentária, mas parte disso tem a ver com a falta de uma visão estratégica mesmo, de como conduzir os recursos e os fundos que tem para uma transição ecológica, para uma transição energética com justiça social. Por fim, acho que as questões são dadas, eu passaria aí acho que não vai dar para falar isso, acho que a gente pode falar um pouco depois, mas é isso, assim, acho que basicamente tem um tema que a gente precisa discutir, como a gente reequaciona a simetria de poder e de forças para ter uma moratória da ofensiva contra a legislação ambiental. A gente precisa implementar, a gente não pode mais ficar como ontem, correndo atrás da MP 1151 e 1155, que destruíram ontem a Mata Atlântica e abriram mais tempo ainda e desmontaram ainda mais o Código Florestal, que já é muito ruim. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa fazer isso junto com a sociedade, porque o governo, a gente vai pressionar o governo para barrar, para vetar, mas a gente não vai conseguir fazer isso o tempo inteiro, porque tem muitas pautas em negociação, e a gente sabe que esse é um governo, como os governos, né, do nosso DNA histórico, é um governo de conciliação de interesses, né, de articulação de forças, e essa força política está muito dada porque ela vem amparada por uma força econômica também muito forte. E essa força econômica muito forte não existe sem um Estado
que também favoreça essa força econômica. Então, a gente tem, sim, que discutir subsídios para o agro, a gente tem, sim, que discutir incentivos fiscais na Amazônia e no Nordeste, que vão ser renovados agora, e que estão na base da estrutura que empurra essa dinâmica de fronteira. Então, eu pararia por aqui, porque eu acho que a gente tem uma parte também boa, que é de como é que a gente, né, quais são as forças econômicas e sociais que já estão em curso e que apontam caminhos de saída para a gente, para essa agenda da sustentabilidade. Obrigada. Perfeito, obrigado, Alessandra. Também traz várias questões aqui sobre as quais a gente vai certamente voltar na parte do nosso debate. Eu passo, então, imediatamente a palavra para Lívia Pagotto. Lívia, muito obrigado também a você por estar colaborando aqui com a gente mais uma vez. A Lívia já frequentou outros eventos nossos. É um prazer ter você aqui de novo com a gente. Fica à vontade, por favor. Obrigada, Arilson. Bom dia a todas e a todos. Uma honra também fazer parte desse debate. Te agradeço, Arilson, novamente pelo convite, também SEBRAP pelo convite, e dizer que é uma honra dividir a mesa tanto com a Alessandra, que faz parte de uma instituição que eu admiro muito, mas também com você, professor José Eli, que talvez tenha sido o responsável há mais ou menos uns 15 anos por eu ter entrado no campo da sustentabilidade e aí ter trilhado uma carreira nesse campo. Então, muito obrigada pelas contribuições sempre, e foi muito bom te ouvir aqui. Arilson, você mais fiel aqui, possivelmente ao nosso tempo, mas também possivelmente à estrutura e às perguntas, provocações que você nos fez, para depois a gente ter um espaço para o debate. Eu vou começar, então, falando sobre a minha visão sobre esses contornos, né, relacionados à agenda atual da sustentabilidade. E aqui não vou dizer nada que não seja muito óbvio, né, isso é reconhecido, já não de agora, mas de algumas décadas, de que a gente está vivendo um contexto de múltiplas crises. E isso significa que, para o caso brasileiro, talvez duas delas nos interessem mais para essa nossa conversa aqui, que é, de um lado, uma crise que é uma tripla crise planetária, que a gente está dizendo sobre os desafios tanto climáticos, no campo da biodiversidade, mas também de combate e controle da poluição, em que o guarda-chuva da sustentabilidade, os ODS, a Agenda 2030, obviamente, fazem sentido e dão sentido para essa tripla crise, mas também que a gente está vivendo por uma profunda crise da democracia, e que isso no Brasil, nos últimos anos, ficou ainda de forma mais marcante, influenciando a nossa agenda de sustentabilidade. E sem dizer que a gente também está vivendo uma era de incertezas, qual é o papel da ciência, da sociedade civil, enfim, da academia, nesse contexto todo aqui, também é uma discussão bastante importante, mas vou ficar mais restrita a essa noção, então, de que temos duas crises importantes e que o Brasil é central no jogo de ambas, e essa agenda de sustentabilidade contemporânea brasileira deveria ser minimamente capaz de endereçar respostas que dialoguem com essas crises, né? E que, no contexto, claro, de escassez de recursos, e aí estou falando de escassez de recursos de várias naturezas, e muita coisa para a gente reconstruir de fato, a gente talvez precise reinventar, como você provocou, ou inventar coisas novas, né? E talvez eu chegue perto, de forma modesta, de algumas dessas coisas. Mas também queria dizer, obviamente, e não sendo novidade para ninguém, que a gente, portanto, está falando de uma crise que não é só uma crise da política ambiental, mas que, nos últimos anos, de novo, teve um agravamento mais expressivo na agenda de direitos humanos, direitos sociais, e em tantos outros campos, que nos levou à situação atual que temos. Um segundo contorno importante para a nossa agenda de sustentabilidade que eu gostaria de destacar, e considerando, né, de novo, que o contexto brasileiro recente reforça esse contorno, é o papel que a sociedade civil, e aí estou falando mais especialmente de redes de sustentabilidade, desempenharam nessa transição, né? E, professora José Eli, importante essa consideração de que cadê a agenda, né? A agenda global de sustentabilidade, a Agenda 2030, no relatório de transição. Ao mesmo tempo, a gente viu um esforço aí de redes como o Observatório do Clima, a própria Concertação pela Amazônia, Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, a Iniciativa Clima e Desenvolvimento e algumas outras, propondo nesse processo de transição, e aí, obviamente, dialogando possivelmente com um vazio institucional que se formou, propondo, de novo, ações de curto prazo, ou seja, emergenciais, e ações de longo prazo, num esforço aí de, talvez, um exercício inovador, mas também
como exercício em si, mas também de inovação em relação aos temas e provocações que trazem essas redes e iniciativas, e sobre isso eu vou falar um pouquinho mais tarde também. E o terceiro contorno que eu também não gostaria de deixar de mencionar, né, para a agenda atual da sustentabilidade no Brasil, é um contorno do que eu vou dizer aqui, correndo o risco de ser imprecisa, de contorno de respostas às diversidades, né? Eu acho que o Brasil também, no momento em que se coloca num espaço-tempo de resposta, ou de formulação, ou de reinvenção, reconstrução, ou invenção de uma agenda de sustentabilidade, nessa oportunidade que temos a partir de 2023, a gente vai precisar começar a abraçar melhor a diversidade, e aí diversidade de várias naturezas, né? Diversidade de, por exemplo, das bioeconomias, muito vem sendo dito sobre isso, né? A bioeconomia das commodities, a bioeconomia florestal, a bioeconomia da sociobiodiversidade, como essas bioeconomias interagem, como elas se diferenciam, como as políticas públicas são formuladas, inclusive, para lidar com elas. E eu, por viés de ofício, vou trazer também uma provocação da diversidade das Amazônias, né? A Amazônia florestal, a Amazônia na transição, a Amazônia convertida, a Amazônia urbana, como as Amazônias, obviamente, dialogam com outros biomas, né? A relação de Amazônia com o Cerrado, por exemplo. Enfim, são propostas aí da gente criar respostas políticas para essa diversidade, que vem dentro de um guarda-chuva, obviamente, de que o Brasil é muito diverso, com trajetórias de desenvolvimento diversas, e que a gente também tem perspectivas de quais são paradigmas de desenvolvimento aí a partir dos vários grupos sociais, e a gente vai ter que, de novo, criar as respostas políticas para isso, para dar conta dessas diferenças, que são regionais, intra-regionais, do ponto de vista não só ambiental, mas também socioeconômico. Mas, obviamente, há uma arte aí, né? Como é que a gente vai criar a política para todas as cidadãs e cidadãos que abarquem essas diversidades também. E, então, vou passar agora para um campo de como é que a gente lida com os desafios, pelo menos que eu vejo nesse momento, nessa reconstrução de uma agenda de sustentabilidade no Brasil. E vou destacar 3 desafios. Primeiro, dialogando logo com esse contorno que eu trouxe relacionado à diversidade, como é que a gente vai constituir e reforçar espaços para os grupos historicamente vulnerabilizados no Brasil, do ponto de vista de planejamento, implementação, acima de tudo, de tomada de decisão, com esses grupos, né, no campo político. E isso significa também como é que a gente vai proporcionar espaços de convergência dentro de uma ambição de futuro para o país, em que os diferentes convivam, mas que tem uma ambição de país como algo muito alinhado ou convergente, e daí qual é essa ambição? E aí me remete ao segundo desafio, que é um desafio de quando é que a gente vai assumir que queremos, ou quando é que vamos priorizar que a gente quer uma economia da natureza, ou uma bioeconomia, uma economia baseada nas soluções baseadas na natureza para o Brasil. E aí a gente pode chamar essa nova economia de várias formas, né? E acho que, fundamentalmente, a gente está falando de uma centralidade da natureza, né? nesse processo como um todo. Ao mesmo tempo, quando é que a gente vai parar de falar em reindustrialização? Quando é que a gente vai falar em uma nova industrialização orientada a essa nova economia, que é descarbonizada, é mais justa, mais sustentável, e que projeta e lança o Brasil ao futuro desde o agora, né? Desde o presente. E esse futuro que é digital, é tecnológico, é diverso e é complexo, né? Então, muitos têm dito aí que o Brasil, e sou convencida disso também, é parte das soluções do que o mundo precisa e vai continuar precisando do futuro, não só em termos econômicos, mas também de ativos, tanto da biodiversidade, em termos de regulação climática e tantos outros assuntos que aí sim passam por uma pauta mais ambiental. Mas, de novo, né, como é que a gente ruma em direção ao enfrentamento desses desafios, né? Gente, na concertação, e daí, de novo, trazendo o ofício aqui, o viés do ofício, a gente imagina sempre que a gente precisa ter, em certo momento, uma decisão política, ou seja, mais do que isso, uma decisão política no formato de pacto social, de que a gente quer vencer, primeiro, o viés ambiental da pauta da sustentabilidade e substituir por uma via de desenvolvimento. Então, como é que a gente faz isso, estabelecendo tanto essa noção de que o Brasil é um país importante do ponto de vista da sua relação com a natureza, mas também a centralidade, por exemplo, da Amazônia, para não só o governo, mas como uma política de Estado. Quando é que a gente vai, como sociedade, pactuar isso? No caso da Amazônia, a trajetória parece
passar pelo óbvio, né? Da mesma forma, quando a gente fala qual é o projeto de país que a gente quer, considerando a agenda de sustentabilidade, qual que é o projeto para a Amazônia, que os amazônidas e quem se interessa pela Amazônia quer ver acontecendo na região. São 30 milhões de pessoas que moram na Amazônia. A gente, em alguns espaços, gostamos de falar em Amazônia 4.0, que é fundamental para essa sociedade digital e tecnológica que já está aqui, vai, de novo, contornar o nosso futuro como sociedade, mas a gente precisa dar um passo atrás e também falar sobre a Amazônia 1.0. Importante combater desmatamento e degradação ambiental, e não só na Amazônia, o Brasil todo passa pelo mesmo processo historicamente falando, mas a gente também precisa, como sociedade, criar as condições de desenvolvimento para as pessoas por meio de uma agenda que seja mais sistêmica, mais integradora de desenvolvimento. E, nesse sentido, me parece que a gente está falando de uma invenção mesmo, no caso da Amazônia. A gente não está falando de algo que já existiu, a gente já teve uma trajetória importante, com muitos aprendizados e sucessos no campo do controle do desmatamento e da degradação ambiental, mas, pelo menos, me parece que a gente nunca teve uma agenda integrada, sistêmica, de sustentabilidade para a Amazônia, assim, talvez, como extrapolando para o Brasil também. E da mesma forma, e aí, Arilson, vou dialogar mais com o campo que eu e você temos traçado, né, de diálogo nos últimos anos, também como é que a gente vai criando aprendizados, exercitando a partir de experiências que a gente já aprendeu no passado, de planejamento para agendas de sustentabilidade baseado em unidades territoriais, né? Você navega muito melhor do que eu por esse assunto, mas do ponto de vista, por exemplo, do nosso trabalho na concertação, mas também das minhas reflexões acadêmicas como pesquisadora, fundamental a gente ter esse olhar que é territorializado, porque isso traz uma fundamentação dessa construção de estratégias de desenvolvimento na cultura e na paisagem locais. Na prática, mesmo não sendo trivial, significa olhar para relações entre pessoas e o meio onde elas se inserem, e também para os elementos intangíveis e sensíveis, que são, na minha visão, muito fundamentais quando a gente está falando de uma agenda de sustentabilidade, em que a relação pessoas e natureza é fundamental para configurar, de novo, uma agenda que vá para uma direção ou para uma outra. E, por fim, vou aqui só imbicar, digamos assim, para algumas sugestões de quais são inovações ou invenções ou reconstruções, como a gente queira chamar, por onde podemos ir para colocar, de fato, uma agenda de sustentabilidade na pauta que seja vibrante, né? Em primeiro lugar, acho que tem uma oportunidade grande, daí sociedade civil, né, não estrito sensu, mas a sociedade civil, que sim é setor privado, sim é academia, sim é filantropia, que é do lugar onde parcialmente eu falo aqui, ou seja, todos como sociedade, como é que a gente vai estabelecer uma forma saudável e mais inovadora de agenda conjunta com o governo. E isso significa como é que a gente vai inventar novas formas de colaboração, cooperação, trazendo os aprendizados, obviamente, do passado, mas tendo um caminho aí de proposição um pouquinho mais poroso entre os diferentes setores da sociedade. E como é que isso poderia acontecer, né? A gente tem feito uma reflexão, por exemplo, no caso da Amazônia e da concertação pela Amazônia, que muito tem se dito sobre transversalizar, por exemplo, a agenda de clima. E isso é fundamental e tem estudos e avanços sendo feitos nessa direção. Quando é que a gente vai ter a mesma coisa, por exemplo, para a agenda amazônica? Como é que a agenda amazônica aparece em Brasília, aparece no contexto subnacional, no contexto, por exemplo, de instâncias subnacionais, como o consórcio intergovernamental dos estados da Amazônia e algumas outras instâncias que têm aparecido bastante interessantes para olhar para a região. Como é que a gente pode transversalizar uma temática, estabelecendo quem pode falar com quem, né, ou quem deveria falar com quem, ou seja, intragoverno, mas também extragoverno, né, sociedade, setor privado, sociedade civil, filantropia, academia, etc. Como a gente vai fazer isso, ou seja, quais são as formas de cooperação, e o que vai pautar essa transversalidade, né? O teor da cooperação. Não basta a gente ter os atores mapeados, mas a gente precisa ter, de novo, a pauta e o teor do que vai delimitar essas interações entre intragoverno e extragoverno, né? Entre atores da sociedade. E, obviamente, que fazer isso no contexto de destruição, como a gente se encontra, é muito desafiador, mas também talvez seja uma oportunidade, já que a gente sai de uma situação de caos, e isso pode abrir espaços para inovação e oportunidades para inovação, além de oportunidades também de olhar para
instâncias subnacionais e os diálogos que a gente quer ter com municípios e estados, para além dessas outras instâncias que eu já mencionei. Também aí como inovação, fonte de invenção, gosto sempre de trazer o que a gente tem vivido de forma muito próxima às juventudes, considerando que as juventudes podem ser nosso elo com o futuro. A gente tem que aprender a ouvir mais esse grupo, e além disso, além de ouvir, a gente tem que incorporar na tomada de decisão e planejamento das políticas públicas o que os jovens têm a dizer. Eu tenho um convencimento brutal de que eles estão com uma leitura de país e de mundo mais afiada do que nós, que já estamos em outras gerações aqui. Também não gostaria de destacar que uma fonte grande aí de inovação e invenção, potencialmente, é uma frente de ciência e tecnologia, que obviamente passa por a educação básica, passa pela formação e retenção de talentos nas várias regiões do Brasil, para as várias atividades. Quem é que está se formando, por exemplo, para trabalhar numa chave de descarbonização da bioeconomia? A gente tem frentes de formação de pessoas para lidar com isso. Empreendedorismo orientado a quê? E também qual que é a nossa ambição de ciência e tecnologia no país, para que a gente pare de exportar cérebros e recursos humanos e que a gente possa deixar mais riqueza aqui para o nosso país. E vou logo terminando, ciência e tecnologia como, de novo, um gancho importante para a gente ficar bastante conectados com o futuro, né? Como é que a gente vai conectar essa ambição como país, numa agenda de sustentabilidade, e qual é o papel que a ciência e tecnologia vai ter para não só orientar como os negócios, os empreendedores, a turma da bioeconomia, soluções baseadas na natureza se comporta, né, e como orienta suas ações, mas também como é que a gente usa esse ativo para aumentar a qualidade de vida das pessoas e reduzir desigualdade. E, por último, acho que, de novo, a gente pode brincar com os ODS, a Agenda 2030, mas especialmente os ODS, trazem, né, em si uma provocação forte de olhar sistêmico, multissetorial, todo mundo trabalhando com todo mundo. A gente sabe que, na prática, isso não é tão trivial, mas é possível, a partir do momento que a gente começa a exercitar isso. E, obviamente, isso está atrelado a um exercício também de olhar e encarar a complexidade. Acho que a gente está também precisando reforçar as nossas capacidades institucionais, não só o governo, mas outros setores da sociedade, para que a gente lide melhor com a complexidade, não tente reduzir problemas complexos em políticas públicas que sejam simplistas, fragmentadas e setoriais, e que a gente possa, de novo, rumar aí a políticas que sejam mais favorável à qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs do nosso país. Vou parar por aqui, Arilson, para a gente poder também continuar dialogando daqui a pouquinho. Muito obrigada. Ótimo, obrigado, Lívia, pela fala inspiradora, cheia aí de boas ideias. Nós temos tempo, eu acho, suficiente para 2 rodadas, se a gente, digamos assim, tiver reações aí num horizonte de tempo de uns 3 a 5 minutos cada um. Então, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, para tentar explorar um pouco mais aspectos que vocês levantaram nessa primeira rodada, enquanto a gente aguarda aí para ver se há questões que vêm das pessoas que estão nos acompanhando aí nas redes. A gente deixa essas, então, para uma segunda rodada. À medida que vocês forem reagindo, se vocês também quiserem levantar questões para os outros colegas, fiquem à vontade, porque o nosso formato aqui não é rígido. Quanto mais dialogado for o nosso debate, melhor ainda. Eu vou, nessa rodada agora, então, endereçar uma questão para cada um. Vou fazer isso na mesma ordem, que é justamente para a Lívia, por exemplo, que falou por último, poder tomar um fôlego, e aí depois, na última rodada, aí a gente mescla um pouco a ordem para não repetir 3 vezes a mesma sequência. Então, começando pelo Zé Eli, eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre justamente esse tema da Agenda 2030. Né? Você usou uma expressão, eu vou repetir aqui livremente, com risco de distorcer algo, mas você dizia, não há o que inventar, quer dizer, a agenda está lá, está na Agenda 2030. Um contraponto para a gente poder explorar um pouco mais essa ideia. Né? Um dos grandes especialistas nesse tema também em escala mundial, o Robert Constanza, que é ao mesmo tempo um entusiasta da Agenda 2030 e dos ODS, ele, num determinado momento, dizia, olha, é um tremendo avanço, eu concordo com ele, não vou aqui repetir os argumentos todos para justificar o porquê, acho que, imagino que todos nós que estamos aqui concordamos que há vários avanços na formulação
da Agenda 2030 e dos ODS, mas uma das coisas para as quais ele chamava a atenção era de que, embora haja uma atenção ao tema dos meios de implementação, havia uma espécie de vácuo entre os grandes termos da Agenda 2030 e as metas e os meios de implementação. Isto é, faltava uma estratégia, né, de implementação da Agenda 2030. E aí a pergunta que eu te faço, então, é a seguinte, quer dizer, o que você acha que deveria ser, ou que deveriam ser elementos de uma estratégia de implementação para uma Agenda 2030 no caso brasileiro? Isto é, aquele arcabouço geral, ele precisa aterrissar, né, por assim dizer, nas condições histórico-concretas do Brasil de 2023, por assim dizer. Então, há aí um conjunto de desafios. Você terminou de maneira, né, alvissareira a sua fala, nos falando aí das boas notícias que podem estar aparecendo aí no cenário, né, das próximas semanas ou dos próximos meses, mas a grande preocupação que fica é justamente se nós não vamos repetir aquilo que nós já tivemos no passado, quer dizer, uma certa retórica de governo ou de alguns setores de governo em torno de compromissos mais ousados, né, de termos de conservação ambiental, de uma agenda social e etc., mas uma acomodação muito conflitante, eu diria mais do que conflitante, que rivaliza com esses grandes objetivos em termos de algumas agendas setoriais. Num certo sentido, a marca, né, por exemplo, dos governos do PT foi um pouco a de tentar acomodar um conjunto de agendas setoriais, como se da soma dessas várias partes resultasse um todo coerente. E eu tenho dúvidas sobre a sustentabilidade de algo nessa direção. Então, eu queria te ouvir sobre isso. Já vou adiantar as perguntas para a Alessandra e para a Lívia, para elas também poderem se preparar, e aí já passo a palavra para você. Para a Alessandra colocou bastante ênfase naquilo que ela chamou de baixa efetividade, se eu entendi corretamente, do nosso arcabouço legal, e colocou bastante ênfase no tema do financiamento, né? Mas a fala da Alessandra também trouxe outras questões que eu acho que são muito importantes para uma agenda da sustentabilidade. Em algum momento, aí já correndo um pouco, porque ela estava na parte final da fala, ela tocou um pouco no tema da articulação federativa, né, que a gente fala bastante em termos de transversalidade, de coordenação intersetorial, mas muitas vezes a gente fala menos da coordenação vertical, vamos dizer assim, né, da coordenação interfederativa. Então, em algum momento da sua fala, você trouxe algo sobre isso. E há uma terceira dimensão de coordenação importante, que é a coordenação entre Estado e sociedade civil, ou que alguns vão chamar de coordenação entre Estado, sociedade e mercado, né? A Elinor Ostrom, uma autora muito importante para esses nossos debates, ela amalgama essas várias formas de coordenação na expressão governança policêntrica. Então, o que eu te perguntaria, Alessandra, é se você acha que o centro, digamos assim, de uma estratégia agora no próximo período está em defender, digamos assim, o arcabouço legal que temos e melhorar as condições de financiamento para que ele seja efetivo, ou seria o caso de se ter uma agenda, por assim dizer, mais ousada, até da parte da sociedade civil, de onde vem boa parte dessas elaborações, em termos de um aperfeiçoamento do nosso arcabouço institucional, o que exigiria, então, para um pouco além do tema do financiamento, eventualmente até falando de algumas reformas institucionais para adequar o nosso arcabouço. Parte dele já tem 2 ou 3 décadas, né? Há esses desafios do período contemporâneo, caso sim, quais seriam essas inovações, e caso não, por que você acha que a gente deveria mesmo manter a ênfase nessa defesa do arcabouço existente, para que ele não sofra ainda mais defecções, como você mencionou, e no tema do financiamento. Para a Lívia, por fim, eu queria aproveitar um pouquinho uma enorme vantagem comparativa que a Lívia tem, que é, além da solidez da reflexão dela como pesquisadora, a Lívia transita bastante por conta das posições que ocupa entre lideranças do setor privado, né? E o que eu queria te perguntar, então, eram 2 coisas, Lívia.
Em primeiro lugar, é o seguinte, quando a gente olha para o setor privado, quando se fala da sustentabilidade, se eu estiver errado, você me corrige, mas eu costumo ver pelo menos duas grandes maneiras de se referir a essa agenda. Uma delas é um pouco com o viés de uma agenda de mitigação e compensação. Então, tem alguns setores que eles sabem que são, digamos assim, geradores de fortes impactos, mas eles sabem também que não tem mais como o mundo empresarial se posicionar na sociedade contemporânea sem uma forte agenda de sustentabilidade. Então, entre esses setores, há uma agenda de sustentabilidade, mas eu diria, ela tem um pouco esse caráter de redução de danos, ela tem um pouco esse caráter de mitigar efeitos, compensar e daí por diante. E tem uma parte do setor empresarial que não, que talvez vá mais na direção do que você estava mencionando, que já vê a necessidade mesmo de mais do que isso, de uma agenda de desenvolvimento sustentável e posicionam os seus próprios modelos de negócios nessa direção. A minha impressão é que, apesar de todos os avanços que a gente tem, a imagem que me vem à cabeça é de um arquipélago de inovações e de experiências, mas ainda muito pouco conectadas e que não tem ganho o jogo, digamos assim, frente ao mainstream do setor privado no Brasil. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, dizer, como é que se avalia essa evolução, né, do pensamento empresarial, das organizações sociais ligadas ao setor empresarial, né, na própria iniciativa, né, uma concertação pela Amazônia, a gente tem, obviamente, uma participação muito forte disso, justamente desses setores mais avançados, mas eu queria te ouvir um pouco sobre o mais geral, e não só sobre essa vanguarda, digamos assim, ou dito de outra forma, sobre o balanço entre essa vanguarda e o mainstream. E a outra coisa sobre a qual eu queria te ouvir é sobre como é que você tem percebido a reação dos governos, aí no rural mesmo, a essa agenda que vem sendo colocada. Então, a concertação fez, por exemplo, um exercício no ano passado de elaborar propostas muito concretas, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre como isso tem sido recebido e quais as principais dificuldades que você vê em fazer com que o Estado ou os governos no plural, aí não só o governo federal, mas sobretudo governos estaduais, sejam mais permeáveis a essa agenda. Então, passo a palavra agora a vocês, então, nessa ordem, começando pelo Zé. Muito bem. Muito obrigado, Arilson. Foi um prazer ouvir a Alessandra e a Lívia, e é pena que a gente tenha tão pouco tempo assim, para fazer umas trocas. Eu, antes de responder a pergunta diretamente, quero mencionar uma coisa que me escapou na pressa, que entre os fatores que... Eu citei vários fatores que são alentadores, como você disse, e um deles que eu não mencionei é que o Ministério da Indústria e do Comércio, não sei o que, esses nomes compridos aí, enfim, o Ministério do Alckmin, criou uma Secretaria de Economia Verde. E quem está dirigindo isso é o Hollenberg. Então, isso é uma outra notícia importante. Eles mal estão... Essa secretaria não existia, ele está começando a... Então, nós estamos com... Tem a impressão que o governo está com 90 dias, né? Isso, 89, uma coisa assim. Então, muita coisa ainda está desse jeito. Assim, acho que em breve a gente vai ter notícias, por exemplo, do que eles pretendem, e eu acho que eles vão ser um dos atores-chave nessa elaboração do tal plano de transição ecológica. Eu não gosto muito dessa expressão, mas não cabe agora entrar nisso, né? Bom, Arilson, quando eu disse que não precisa inventar, porque a Agenda 2030 está aí para nos dizer o que é a Agenda da Sustentabilidade, evidentemente que eu não quis com isso dizer que a crítica, ou as observações críticas do Costanza na ocasião, etc., que eu li quando ele fez, eu já não sei se eu lembro bem, mas eu também, quando eu escrevi as muitas coisas que eu escrevi nesses anos sobre a Agenda 2030, vai quase que mais na direção de mostrar as insuficiências, criticar as dificuldades, e assim por diante. Agora, eu acho que nessa altura do campeonato, no Brasil, tudo isso passou a ser absolutamente secundário. Por exemplo, vai ter uma avaliação da Agenda 2030 da América Latina, não é a primeira, vai ser, acho que, não sei, terceira ou quarta, em breve. Tá certo? O Brasil vai chegar lá e vai mostrar o quê? Os outros países, mais ou menos, tentaram implantar. Não sei como fizeram,
Então, o fato é assim, eu insisto na ideia que eu levantei. Nesse governo, dadas as características, inclusive, da importância das eleições de 2022, da frente democrática que se formou para eleger o Lula, e de tudo que o Lula já fez de simbólico, de positivo e importante, que foi basicamente a criação dos ministérios da mulher, dos direitos humanos, dos povos indígenas, etc., toda essa parte. Eu acho que foi uma pena que a Agenda 2030 tenha sido deixada passar, no seguinte sentido: é que temos ministérios que foram entregues aí para uns ministros que eu vou te contar, sem querer nomear um por um, mas enfim. O que, por exemplo, o Ministério da Energia está fazendo e o Ministério do Transporte está fazendo é totalmente contra qualquer agenda de sustentabilidade, já em 3 meses. E aí o que acontece? A função da Casa, uma das funções da Casa Civil é dar pito quando os ministros fazem coisas fora do que estava programado. Né? Por exemplo, quando da Previdência lá inventou não sei o quê, levou um pito público do Rui Costa, né? E também quando aquele ministro dos portos, aeroportos, aqui inventou o negócio de dar uma espécie de meia entrada para tudo, e anunciou aquilo também, levou pito. Né? Como se dizendo, tem que, para um ministro fazer inovações, ele tem que primeiro coordenar com o governo, e uma função, essa função, uma das funções básicas da Casa Civil e tal. Ora, seria muito mais fácil se eles tivessem feito, cada ministro, se comprometer com a Agenda 2030. Então, primeiro, precisa pedir para eles lerem, porque, assim, eu gostaria de saber, dos 37 ministros, quais os que leram. E é provavelmente que a gente conseguiria adivinhar aqui. Entende? Então, se eles tivessem, pelo menos, lido, eles poderiam depois dizer, bom, tudo bem, nós queremos saber o seguinte, o seu ministério, eu estou repetindo uma coisa que eu já falei, mas acho tão importante que é importante repetir. O seu Ministério dos Transportes, quais são os ODS que vocês vão tomar como fundamentais? Vocês vão ser avaliados depois em função desse ODS, que vocês mesmos disseram que são os ODS básicos. A outra parte da pergunta é que o Brasil, mesmo com todas as dificuldades que passou nos últimos anos, ele tem 2 trunfos que internacionalmente são quase incomparáveis, que é o IBGE e o IPEA. Quantos países no mundo dispõem de estruturas como é o IBGE, por exemplo? É absolutamente invejado no mundo inteiro. E o IBGE teve ligado à questão da Agenda 2030 total. No processo, eu acompanhei muito a elaboração da Agenda 2030, de perto. Né? E uma das coisas foi isso. O IBGE foi tão importante que ele foi chamado pelo órgão de estatística da ONU para coordenar esse trabalho. E o IPEA também, quando foi aí por volta de 2015 e tal, quando essas coisas estavam começando a caminhar, ele também criou uma estrutura de apoio à Agenda 2030 e tal. Então, acho que não vai ser difícil se a Agenda 2030... Então, eu dou o recado direto. Eu acho que o primeiro que tem que ler a Agenda 2030 é o Rui Costa. E aí ele tem que ser convencido de que ele tem que cobrar dos ministros todos que eles se comprometam com algum dos ODS. E eu acho que, se isso acontecer, o Brasil está muito bem aparelhado do ponto de vista estrutural para vencer as dificuldades, porque, do meu ponto de vista, a maior dificuldade que a Agenda 2030 criou é que ela inventou um número de metas com indicadores que a maior parte dos países nunca vai ter esses indicadores, não tem dados e assim por diante. Né? E mesmo nos países desenvolvidos, que novidade, né? Porque a agenda anterior da ONU, aquela lá dos ODM, não sei o quê, era só para o Sul. Nessa não. A Suécia também está tentando acompanhar os ODS lá na Suécia, entende? Então, mesmo esses que estão ultra aparelhados, mesmo a eles falta uma série de informações que, em princípio, a Agenda 2030 exigiria. Então, mas eu não acho que isso deva ser um ponto para que a gente
duvide da importância da agenda do VID, e não sei se essa ideia que o Costanza, não sei se foi exatamente isso que ele disse, que falta uma estratégia. Olha, esse pessoal que vem com essa história de falta de estratégia, faz tempo que eu, imediatamente, quando eu ouço essa frase, eu ponho minha barba de molho. Acho que falei demais já, não foi? Não, demais nunca. Mas obrigado pela... Em relação ao tempo. Tá, tranquilo. Obrigado, Zé Eli, pelos comentários. Alessandro, por favor. Eu acho que tem duas questões que eu gostaria de falar, então, nessa segunda rodada, dialogando com as perguntas que você fez, Arilson, que acho que a primeira que acho que também dialoga com a Agenda 2030, que é o desafio da implementação das leis e da implementação do 2030, da implementação dos planos, programas. E eu acho que o grande desafio é, de fato, que essas agendas, 2030, ODS, e as legislações, elas tenham aderência à política pública. Claro que é um tema que a gente discute qual é o papel da sociedade civil, do setor privado, mas a gente insiste muito nessa fala, como o Inesc, que tem uma parte, nesse tema da agenda da cidade, a maior parte, que ela é dever de casa de Estado, de governo, de política pública. E acho que o melhor exemplo que a gente tem de coisas que funcionaram, né, no período recente, de enfrentamento ao desmatamento, e a gente viu como é frágil, mas ainda assim é um resultado muito positivo, é o PPCDAN, né, o Plano de Combate ao Desmatamento, que conseguiu, de alguma forma, ainda que não mexer na estrutura, né, na dinâmica estrutural que empurra essa, que a gente chama de dinâmica de fronteira na Amazônia, que tem a ver com a infraestrutura, com a grilagem, com o agronegócio, enfim, com uma dinâmica de setores e agendas que não são conciliáveis, como eu estava dizendo, acho que dificilmente nesse marco, né, da correlação de forças e de assimetria de poder, elas podem ser conciliáveis. O fato é que o PPCDAN deu certo. A gente tem analisado muito a questão dos fundos, né, já na coisa de qual é o caminho para financiar essa agenda, antes de falar do caminho mais ousado, que eu acho que é muito importante. E a minha leitura, cada vez que mais leio sobre o Fundo Amazônia, sobre o PPCDAN, a minha leitura é de que funcionou bem, em vários elementos aí de por que funcionou bem, mas porque existia o PPCDAN, né, uma política orientada com eixos, tem lá o ordenamento fundiário, que é o quê? Implementação do Código Florestal, comando e controle, que é fiscalização contra desmatamento, contra incêndio, fiscalização basicamente é papel do IBAMA e dos órgãos estaduais. Tinha a questão do fomento de atividades socioprodutivas, que é o quê? Fomentar uma outra economia, a economia da floresta, a economia da sociobiodiversidade, com a riqueza de experiências que tem, grande parte dessa experiência, acho que é muito importante reconhecer que ela foi construída nisso que talvez eu não conheça o termo, mas que vocês estão chamando de governança policêntrica, que é uma ação da sociedade civil, dos movimentos sociais, dos grupos e comunidades, com apoio da filantropia, de fundações internacionais, e alguma aderência ainda muito frágil à política pública. Mas sim, em diálogo, inclusive permanente luta para que essa experiência se expresse no Estado via construção de política pública, que acho que o melhor exemplo que a gente tem é a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental em Territórios Indígenas, os Planos Nacionais de Gestão Territorial, Ambiental em Terras Indígenas, que são os PGTAs, que é uma rica construção de política pública cujo processo vem muito desse trabalho dinâmico da sociedade, dos movimentos sociais, das organizações indigenistas, do movimento indígena, com apoio de recursos internacionais, sim, que seguraram muito e tem muita contribuição a dar, inclusive nesse sentido de que política nós precisamos, que modelo de desenvolvimento nós queremos. Então, assim, o Fundo Amazônia funcionou porque ele era um fundo, um financiamento via BNDES, difícil, né, operar BNDES, mas o BNDES ainda se movimentou, né, que a gente viu recentemente uma fala da Tereza Campelo, que ele disse assim, o Fundo Amazônia é um barquinho, né, um barquinho à vela, o BNDES é um transatlântico. O barquinho, que é o cartão postal do BNDES, funcionou bem, mas funcionou bem na medida em que tinha um programa, tinha uma política, que é o PPCDAN, com eixos muito claros, com compromissos, com indicadores, com metas, e tinha
uma governança, inclusive com a participação da sociedade civil, que era o COFA, Comitê Orientador do Fundo da Amazônia, que ajudava a entender onde estão os bloqueios, os entraves, e tentar destravar esse gigante do transatlântico para que o barquinho, pelo menos, pudesse correr nesse vento aí de implementação de política pública. Então, funcionou. Só que funcionou numa escala que não dá conta de enfrentar o problema. Nem pensando na Amazônia, e muito menos nos outros biomas. Então, acho que a gente tem que ver essas lições aprendidas e pensar como que essa rica experiência pode, inclusive para os outros fundos. Se a gente pega o Fundo Nacional de Meio Ambiente, eu nem falei dele na minha fala, mas assim, ele é uma zona de sacrifício do superávit fiscal, assim. O pouco de dinheiro que ele tem, que é só 20% das multas do IBAMA, e o IBAMA não estava cobrando muita multa, como a gente sabe, que dá coisa de 30 milhões por ano, 36 milhões por ano, 99% não é gasto porque está contabilizado como reserva de contingência, que é para não gastar para fazer o equilíbrio fiscal. É a cota de sacrifício, boa parte da cota de sacrifício da pasta de meio ambiente está lá travando e inviabilizando o financiamento de um fundo que deveria o quê? Financiar a política nacional de meio ambiente. Então, assim, não vai funcionar dessa forma. A gente precisa realmente reestruturar e repactuar a questão do financiamento, da institucionalidade e do arcabouço jurídico da política de meio ambiente e clima. E aí, na linha da provocação, Arilson, o que a gente precisa ousar e inovar? A gente está no INESP começando a discussão de que a gente precisa de ter o que a gente está chamando de SUMAC, que é um Sistema Único de Meio Ambiente e Clima, que não é para copiar, mas que se inspira no exemplo da saúde, da educação, e que realmente garante uma estrutura para que o CISNAMA, o CONAMA, a Política Nacional de Meio Ambiente, que tem que incorporar a dimensão clima, possa ser construída de uma forma, de fato, interfederativa, com responsabilidades compartilhadas, mas também com recursos compartilhados. A gente não vai conseguir enfrentar o problema do subfinanciamento dos estados e municípios com um Fundo Amazônia, com um dinheiro ampliado de doações internacionais. Até é bom lembrar, tem duas coisas interessantes, que é na PEC da transição, inclusive com a ação do Observatório do Clima, que a gente também é parte, uma ação de incidência, garantiu que na PEC da transição os recursos de doações internacionais ficassem fora do teto. Que é exatamente essa visão. Dentro do teto, agora a gente vai discutir o novo marco fiscal, mas dentro do teto e dentro dessa estrutura, que já tem uma simetria de poder dentro do governo, que sempre coloca o meio ambiente, a agenda de sustentabilidade como uma agenda periférica, a gente tem que reconhecer isso, mas ainda assim tinha a trava do teto. Então, conseguimos fazer isso por esse ano, então, assim, tem uma visão aí de futuro e que precisa estar renovada, e eu não sei como é que está o texto do novo marco fiscal, mas a gente tem que dar conta de colocar dentro do marco fiscal um compromisso aí com a agenda de sustentabilidade, do ponto de vista de ousar no financiamento. E para construir um SUMAC, a gente vai ter que mexer nesse quadro de forças aí, porque a gente precisa, no limite, inclusive para garantir recursos constitucionalmente para o meio ambiente e clima, a gente precisaria de uma PEC. Então, a gente não tem condição de botar isso agora na mesa, a gente precisa de construir força política. Então, essa força política é no sentido de precisamos ousar. O que tem, ainda que arrumado, reformado, reconstituído depois do desmantelamento, não vai ser suficiente. E aí, acho que a última informação, que eu acho que é importante para a gente dialogar com a coisa da Agenda 2030, é que é a mesma coisa que eu disse. Eu acho que o 2030, ODS, legislação, tem que ter aderência à política pública e uma boa parte disso, orçamento. Não toda, mas uma boa parte. E agora a gente vai entrar na discussão do PPA, que é o Plano Plurianual, 24, 26, 27, já vai começar o ciclo agora vai ter interconselho, vão ter conferências, e a ideia do governo, que a gente conseguiu entender ontem um pouco como é que vai passar essa dinâmica, é que em 2 meses vai ter um processo de participação da sociedade civil. A gente sabe que temos também lições aprendidas sobre esses processos, na expectativa que se gera mobilização de energia e recursos, e muitas vezes para um plano plurianual, que também ele mesmo não tem aderência depois da política pública, mas de qualquer forma é um espaço fundamental, porque se a 2030, ODS, PPCDAN e tudo mais, e as legislações não estiverem ancoradas no planejamento, a gente tem muita dificuldade de fazer planejamento nesse país, mas um planejamento de médio prazo, médio curto prazo, que são 4 anos,
a gente depois não tem, inclusive, elementos para disputar o orçamento, porque agora no PPA é onde se estrutura, né, os grandes metas, os grandes objetivos, e a informação que a gente tem é que no PPA vai ter um plano, vão ter 2 planos, se eu não me engano, um Plano Nacional de Desenvolvimento para a Amazônia, um Plano Nacional de Desenvolvimento para o Nordeste. Então, assim, a gente precisa conseguir que essas forças e essas agendas dialoguem e que a gente tenha uma participação com qualidade mesmo e com força, para que a gente tenha aí dentro dos limites que a gente conhece bastante bem, um plano plurianual onde tudo isso que a gente está dizendo aqui possa ser visto, né? E para que a gente tenha um instrumento de batalha depois para a implementação. Então, ficaria por aqui. Ótimo, obrigado, Alessandra. Lívia, por favor. Vamos lá, vamos começar pela primeira provocação em relação ao setor privado, né, Arilson? Gostei aí que você trouxe o termo arquipélago, né? A gente tem também ouvido que existem algumas ilhas de excelência, no sentido de que são pequenos polos na Amazônia que se formam e acoplam aí um ecossistema interessante, não só de grandes empresas que estão interessadas nas suas cadeias, mas aí, né, todo o sistema de startups, turma da pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia, enfim, tem aí alguma coisa aparecendo, né, não de hoje, obviamente, mas formada já na Amazônia. Mas quando a gente fala das grandes, né, tanto nacionais quanto multinacionais, que têm atuação especial na Amazônia, vou restringir minha fala aqui, a gente está falando de trilhões de reais que são distribuídos depois, né, ao longo do ano, como dividendos, lucros e etc., para os acionistas e tudo mais. Como é que a gente, então, avança para uma agenda empresarial na Amazônia, né? A gente tem visto alguns caminhos, né? Tem um caminho óbvio da pesquisa e desenvolvimento, né? Como é que a gente olha, por exemplo, para a Zona Franca de Manaus e todo o recurso que é gerado a partir da Zona Franca de Manaus e o investimento disso, direcionado ou não, e aí a gente já tem a clareza de que não é tão direcionado, por exemplo, para a cadeia que dialogue com uma bioeconomia. Então, aqui a gente tem lá empresas que poderiam ter uma frente de envolvimento maior nesse sentido. Da mesma forma, a gente ouve muito, quem é que tem coragem hoje de empreender na Amazônia? E aí aqui eu vou flutuar entre as grandes, mas talvez pequenas e médias, né? Quem é que se propõe hoje a criar um negócio na Amazônia? Dada a condição de segurança pública, falta de estrutura de toda a natureza, da política pública básica que não chega na ponta, as pessoas que não conseguem se formar e ficar nos seus lugares de origem, né? A geração neném de jovens que nem estudam e nem trabalham, enfim, tem uma série de questões aí, e que sim, pelo menos na minha visão aqui, as grandes empresas, mas em especial elas, né, mas também as pequenas e médias, poderiam ter uma oportunidade de envolvimento com projetos estruturantes, sim, de saúde, de educação, considerando esse volume de recurso que elas geram a cada ano, né? Ao mesmo tempo, tem aí, como você falou, né, Wilson, a turma da vanguarda, a turma da retaguarda, digamos assim, né, a turma que vive mais da mitigação. Essas coisas não são desassociadas. Óbvio, quando a gente fala em mitigação, a gente está falando, eventualmente, de desastres e coisas dessa natureza, que aí não há acoplagem impossível que a gente faça aqui. Mas quando a gente está falando em mitigação, muitas vezes é uma vulnerabilidade, um estado de vulnerabilidade de um determinado território que não há empresa que chegue com o seu volume de recursos para formar gente, reter gente, oferecer recompensas salariais que segure, de novo, um ecossistema que seja minimamente importante para isso, né? Fundamentalmente, a gente também está falando de quem são os empresários hoje da Amazônia, ou seja, dá para talvez contar nos dedos aqueles e aquelas que estejam pensando num negócio que é verdadeiramente voltado para uma agenda de sustentabilidade. A concertação vive em busca desses representantes do setor privado local e que possam, por sua vez, influenciar, né, embarcar outra geração de empresários, inclusive os jovens, né, aqueles herdeiros, filhos de empresários locais que poderiam já embarcar numa rota diferente de pensar uma agenda mais estruturante para a região amazônica. E, ao mesmo tempo, a gente tem as outras informações de outro lado, né? O grande projeto Amazônia 2030, o estudo do Saulo Kozlovski sobre bioeconomia, a participação do Brasil e da Amazônia brasileira em 0, se não me engano, é um número 87% no campo todo de produtos globais da bioeconomia.
Ou seja, como é que pode a Amazônia brasileira ser responsável por 0,87% do mercado global que é exportado na bioeconomia? Não me parece que a gente está com um setor empresarial ainda engajado, mas aí acho que a gente também precisa ser justos aqui e dizer que isso é responsabilidade, sim, das empresas, mas tem uma responsabilidade do Estado, dos governos, em dar as condições para que isso aconteça, de novo, no sentido de qual é a segurança pública que está sendo, né, disponibilizada para quem queira empreender. E, ao mesmo tempo, e vou parar por aqui nessa primeira pergunta, como é que a gente dialoga com o pequeno empreendedor, que está lá na ponta, e que muitas vezes não se vê na política, inclusive ambiental, que é formulada desde Brasília? Me parece que tem um gap também aí de aproximações, e aí entram instâncias como a Federação das Indústrias dos Estados da Amazônia Legal, como um importante meio para se chegar nessas pessoas, e com que propostas? Né? Todo o sistema S, o próprio consórcio interestadual, qual que é o papel dele nesse sentido de fomento aí, não só, de novo, do ambiente favorável para o florescimento de um ecossistema e da operação empresarial orientada para uma agenda de sustentabilidade, mas também para que a gente tenha pessoas que queiram investir nisso, né? Então, atirei para muitos lados aqui, Arilson, mas essas são questões aí que têm surgido na concertação como realmente provocadoras e desafios importantes para a gente. Agora eu vou fazer o giro, então, para a sua segunda provocação, de como é que esse exercício da concertação está sendo recebido, né? Então, a rede, uma concertação pela Amazônia, fez aí um processo longo, com duração de 1 ano, de formulação de 14 propostas em formato de atos normativos, para ser disponibilizado tanto para o governo de transição, tanto agora para o período de 100 dias, que daqui a 10 dias vai se encerrar. A gente encontrou um ambiente de boa receptividade para isso. Ao mesmo 5 propostas, as 14 propostas foram implementadas já na transição ou no primeiro dia do governo. Então, importante esse acúmulo que tinha sido feito em termos de demandas da sociedade para que o novo governo aderisse a algumas propostas, implementasse algumas propostas. A gente está no curso da implementação das outras, mas agora, nesse exato momento, com uma certa dificuldade de achar quem é quem ainda, né? Tem pessoas que estão em Brasília e não estão nem nomeadas. E a gente ainda está tentando entender qual que é essa governança ou esse quebra-cabeça mais complexo da gente ter mais de 20 secretarias de bioeconomia espalhadas pelos ministérios, questões indígenas, onde é que elas vão parar, questões de saúde, a questão indígena vai ficar onde, enfim, tem uma nova governança aí que precisa ser entendida, que não é desprezível. Isso Brasília, né? Então a gente está falando aí de um contexto de remontagem, né? Digamos assim, de toda a estrutura. Quando a gente olha para o diálogo subnacional, a coisa tende a se complicar um pouco. Então, por exemplo, a RAPS, né, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, lançou no ano passado uma pesquisa que identificou que dos 91 parlamentares da Amazônia Legal, essa região que, enfim, ocupa quase 60% do território brasileiro, 46 desses 91 parlamentares votaram contra projetos de lei ligados à pauta socioambiental na sua legislatura. E também, quando a gente vai fazer um mapeamento breve de quem são os parlamentares hoje, e aí estou falando mais de deputados, da Amazônia, que tem uma agenda minimamente ambiental, a gente ainda não conseguiu identificar um para começar a compor a lista. Então, eu estou dizendo aqui que, provavelmente, no governo federal, um diálogo político, ele vai se estruturar, e está em estruturação, e acho que é ali que a sociedade civil está buscando interlocução. Tem um diálogo importante a ser feito, no caso da Amazônia, com o consórcio interestadual, que está sendo, enfim, reformulado, a gente sabe disso, né? Até por sinalização da presidência do Helder Barbalho, governador do Pará, agora como presidente do consórcio. Então, importante, como sinal de um Estado que está se propondo a ser um Estado que puxa uma agenda de bioeconomia, mas quando a gente vai falar nível municipal, por exemplo, ou mesmo com parlamentares, a gente tem uma dificuldade maior de interlocução. Mas esse é o caminho, e, só para fechar minha fala, a gente sabe que, no caso, não só amazônico, mas do Brasil, há um imbricamento forte aí do setor privado com a agenda política, e a Amazônia talvez seja a expressão mais radical de que a gente possa encontrar disso. Então, de novo, todos os desafios do mundo para a gente ter um engajamento aí importante para que essa agenda que foi proposta pela concertação, mas por outras tantas redes da sociedade civil, sejam de fato implementadas.
Ótimo, obrigado, Lívia. Bom, nós estamos aqui a 13 minutos do meio-dia, que era o nosso teto, então nós vamos ter tempo muito curto, né, na verdade, para vocês fazerem uns últimos comentários, né? Vou fazer uma rodada, talvez agora começando pela Alessandra, depois passando pela Lívia e terminando com o Zé Eli, só para a gente mudar um pouco a ordem das vezes anteriores. A gente teve no chat vários comentários, mais comentários do que perguntas, né? Que na verdade reforçam aspectos que vocês já haviam assinalado, como, por exemplo, a dificuldade para o diálogo com outros entes federativos, alguns aspectos relacionados a biomas específicos. A Ana Carolina Crisóstomo nos deixa uma pergunta, se vocês enxergam a legislação da União Europeia anti-desmatamento como uma oportunidade para o Brasil para avançar em ações de políticas públicas efetivas em relação ao desmatamento. Eu não vou, claro, tentar fazer nenhuma síntese ou resumo da rica discussão que a gente teve nessas quase 2 horas, né? Foram muitos aspectos levantados. Eu só lembraria que, com relação à primeira das nossas perguntas, né, que dizia respeito aos contornos de uma agenda da sustentabilidade, eu acho que as diferentes falas apontaram para o quanto a Agenda 2030, a agenda climática, né, usando outra denominação, são fundamentais na estruturação de algo que a gente possa chamar de uma agenda da sustentabilidade no Brasil. Acho que ainda com relação a esses contornos, ficou muito claro como há um conjunto do que a literatura vem chamando de capacidades estatais, que vão ser fundamentais para o delineamento desses contornos, o que envolve financiamento, legislação, capacidade de coordenação transversal ou intersetorial, coordenação federativa e vários outros aspectos. Acho que com relação à nossa segunda pergunta, fica claro que há uma série de coisas que é sim o caso de retomar, pois geraram resultados bons no passado, mas também que trata-se de, no mínimo, adequar ou atualizar o que foi a agenda do Estado frente a esses desafios, seja da questão climática global, seja da governança global da sustentabilidade ou da desgovernança global da sustentabilidade, mas que, enfim, há uma necessidade de inovação, de criação nesse novo período. Em relação à nossa terceira pergunta, eu acho que fica muito claro, né, como há e haverá permanentemente tensões entre áreas de governo, entre diferentes narrativas que estão presentes nessa ampla coalizão que foi montada, e não poderia ser diferente, né, para esse mandato à frente do governo federal. Por essa razão, né, de se esperar que talvez a gente tenha mais um período de avanços e de retrocessos. Há boas razões para a gente esperar, querer e trabalhar para que sejam mais avanços do que retrocessos. Muito cedo ainda para a gente fazer avaliações ou projeções em termos de balanço. E, finalmente, em relação à nossa última pergunta, eu acho que fica claro também que a gente tem boas bases, seja na produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia, seja nas nossas organizações públicas. Zé Eli mencionava o patrimônio que a gente tem em algumas organizações como o IBGE, como o IPEA, seja no âmbito da sociedade civil, né? As organizações aqui, as duas colegas que estão aqui na mesa pertencem também, são absolutamente exemplares disso. E que, como não poderia deixar de ser, os contornos dessa agenda vão ser justamente o resultado da capacidade de articulação, de mobilização e de proposição dessas forças e de fazer frente ao antagonismo das outras forças que são mais reticentes ou mesmo resistentes a uma agenda da sustentabilidade. Eu espero que a gente possa, talvez daqui a um ano ou algo assim, voltar a reunir talvez essa mesma mesa para poder fazer um balanço do que de fato então avançou ao longo não dos primeiros 90 dias, quase 100, como nós estamos fazendo agora, mas ao longo aí do primeiro ano, né, desse novo período de funcionamento do Estado brasileiro. Eu vou então passar a palavra a vocês, para vocês fazerem as considerações finais, dialogando com o que vocês quiserem ou trazendo novos elementos para que a gente deixe sobre a mesa para a continuidade dessas conversas que só estão começando,
vão ser aí meses e anos que vão exigir muita atenção de nós todos, e a gente espera poder ter outras oportunidades de retomar esse debate com vocês e com outros colegas também. Eu já deixo de antemão aqui meu agradecimento, mais uma vez, e vou passar então a palavra inicialmente para a Alessandra, depois para a Lívia, depois para o Zé Iri. Se vocês puderem ficar em torno de 3 minutos, a gente termina praticamente no horário. Alessandra, por favor. Obrigada. Não, eu queria agradecer muito, acho que foi uma conversa, um diálogo super rico, espero que seja o primeiro de outros. Não tem, a gente sabe, né, solução fácil, a única solução é super importante. Eu acho que esse trabalho da academia, da sociedade civil, de trabalho em conjunto para que a gente construa a narrativa, construa os argumentos e construa a força política para, de fato, termos aí uma trajetória de uma agenda de sustentabilidade que enfrente os diferentes problemas e gargalos e desafios que essa agenda coloca. Eu queria aproveitar, é um tema que eu não falei, mas eu acho que é até bom para a gente, né, esperar uma próxima conversa e até para dialogar um pouco com a Lívia, que é esse tema do setor privado. Então, assim, eu acho que realmente a gente precisa ser capaz, sociedade civil, movimentos sociais, realmente ter um espaço de diálogo onde as questões possam ser colocadas com a complexidade que elas trazem, né? Inclusive no debate de bioeconomia, mas tem um tema que eu acho que é super importante, que eu particularmente eu sinto, até eu tenho uma fala aqui no Inesc, eu me sinto muito solitária nessa agenda, que é a gente fazer uma discussão de incentivos fiscais que realmente conecte com a agenda da sustentabilidade. Eu estou falando isso porque um dos, né, a gente acompanha muitos projetos de lei, medidas provisórias, que está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que sempre tramita a cada 10 anos, de forma absolutamente despercebida, sem debate público, sem que a gente realmente faça um debate importante sobre isso, que é renovar incentivos fiscais para a Amazônia e para o Nordeste, e agora também para o Centro-Oeste, a troco de quê? Com base em que contrapartida? Com base em que critérios, com base em que avaliação de que esses incentivos produziram ao longo da sua história e que tipo de incentivo a gente precisa, de fato, para a Amazônia, para o Nordeste, para o Centro-Oeste. O fato é que, no caso do Nordeste, desde os anos 40, 50, a SUDENE construiu uma política de incentivos fiscais que hoje, praticamente, ela permanece com a questão da isenção, praticamente isenção do imposto de renda de pessoa jurídica para empreendimentos todos e quaisquer que queiram se instalar lá, inclusive esses altamente impactantes e que pressionam a agenda da sustentabilidade. Essa agenda foi transmutada para a Amazônia na lógica do Operação para a Amazônia, na lógica de vamos ocupar a Amazônia, na velha lógica que a gente conhece muito bem de terra sem homens para homens sem terra. E essa agenda avançou, e não é só na Zona Franca de Manaus, é uma agenda que ela perpassa toda a Amazônia. Hoje, Belo Monte não paga imposto de renda de pessoa jurídica, a linha de transmissão não paga, toda a cadeia mineral da Vale, passando pela siderurgia, pela bauxita, pelo ferro, toda essa cadeia, e do agro, de todos os frigoríficos, eles não pagam. A lista é gigante dos empreendimentos. E esses incentivos eles são renovados, assim, sem que se tenha uma avaliação, sem que se tenha contrapartida de emprego, qualidade de emprego, sem que se tenha uma avaliação de qual é o impacto ambiental, se tem desmatamento, se não tem, se tem trabalho escravo, não tem. Tem muitos casos onde essas duas coisas acontecem. Então, é fundamental que a gente tenha realmente uma agenda de discussão do que a gente precisa enfrentar. Então, acho que colocaria aí como, né, uma questão que eu sei que a gente não vai aprofundar aqui, mas provocar esse debate. Como é que a gente rever essas velhas políticas de desenvolvimento regional que a gente sabe, todos nós, do que ela deu, e principalmente para a Amazônia, e como é que a gente impede que isso seja renovado ad eterno, sem revisão de critérios e sem que a gente realmente pegue essa lógica dos instrumentos econômicos, instrumentos fiscais, para que eles sejam colocados a serviço de uma outra lógica. Então, acho que esse é um tema aí para a gente continuar conversando. Acho que seria ótimo um debate com o pessoal da Concertação pela Amazônia para a gente construir uma estratégia para enfrentar isso. Obrigada. Excelente, obrigado, Alessandra. Lívia, por favor. Obrigada, Arilson, mais uma vez também, obrigada pelo convite, foi ótimo ouvir vocês três. Alessandra, canal totalmente aberto aí para a gente começar a construir o que seria um debate qualificado na direção do que você trouxe. Arilson, eu vou finalizar muito rapidamente, trazendo uma frase que, enfim, uma frase talvez da obra que resuma
melhor qual é a compreensão que a gente tem sobre a Amazônia hoje, que é o arrabalde do João Moreira Salles, que diz que é muito fácil a gente devastar aquilo que não se compreende ou nem se tentou compreender. Acho que a gente imaginar juntos qual que é o lugar das florestas tropicais para o Brasil, para qualquer agenda de sustentabilidade que a gente tem, mas também a ambição do nosso país, é fundamental para a gente conseguir depois debater isso no arcabouço jurídico, regulatório, do pacto da sociedade que a gente quer ter. Então, não deixaria de trazer de novo esse lugar e essa provocação, e daí, né, de novo, o viés do meu ofício, de qual é o lugar que as florestas tropicais têm para a gente estabelecer uma rota de desenvolvimento que seja uma rota de desenvolvimento contemporânea e que faça sentido para as pessoas que estão na floresta, no sentido da floresta em pé, mas que também estão longe da floresta, mas que se beneficiam muito pelos benefícios que a floresta gera. Então, paro por aqui e, de novo, muito obrigada pelo debate, foi muito bom dialogar com vocês. Obrigado, Vivian, mais uma vez. Zaini, por favor. Microfone. Desculpe. Repito palavras de agradecimento e parabéns das duas colegas, e vou dar só um recadinho, porque realmente acho que me sobrou um minuto, se não me engano. Assim, eu acho que seria muito importante aproveitar essa oportunidade para não só as duas colegas, companheiras que falaram tão bem aqui, mas todos aqueles que estiverem eventualmente nos escutando ainda, e que tiverem algum tipo de contato com pessoas que serão eventualmente membros do Conselhão, para que desde já haja um movimento de persuasão para que na pauta da primeira reunião, que vai ser dia 13 de abril, a pauta seja inteiramente dominada pela Agenda do 2030, como se diz. Eu estou querendo apostar que esse conselhão vai ser bem melhor que a outra experiência anterior, e acho que seria muito bom que ele começasse dando muita ênfase para esse aspecto. Afinal de contas, é um conselho que tem o desenvolvimento sustentável no seu título, e só falta que o conselhão repita a transição lá e faça um documento. A transição foi a primeira coisa que eu disse, né? A transição fez um documento final que fez como se não existisse a Agenda 2030. Esse é o recado que eu queria dar, e pegando uma carona aqui para passar, enfim, pedir para que todos, o pessoal que possa ter alguma influência sobre os futuros conselheiros, para que isso venha a ocorrer. Ótimo. E principalmente conhecer a coordenação do conselhão, que, bom, esse recado, por exemplo, teria sido ótimo para o Gabriel, né, se ele não tivesse caído fora. Vamos ver se a gente consegue trazê-lo ou alguém. Manda por e-mail. Para a próxima. Obrigado, então, Zaini, mais uma vez, obrigado a Alessandra e a Lívia. Nós estamos com 1h58 de transmissão, mas são 2 horas em ponto, que é o que a gente tinha combinado entre nós aqui como teto, para não tomar muito da agenda de vocês. Espero que as pessoas que estão acompanhando a gente tenham gostado do debate. Como eu disse antes, não era um debate para, digamos assim, cravar grandes conclusões, mas para mapear desafios, questões, temas, enfim, uma série de aspectos para os quais nós vamos precisar estar atentos aí ao longo dos próximos meses. Nós vamos ficar por aqui, então. Eu lembro mais uma vez as pessoas que estão nos acompanhando para acompanhar aí o SEBRAP nas redes sociais. Nós vamos ter daqui a 2 semanas mais um evento dessa nossa série, Reconstruindo o Estado e as Políticas Públicas no Brasil, agora discutindo a agenda da saúde, salvo engano da minha parte, no dia 14 de abril, mas o card com os detalhes deve estar saindo aí nos próximos dias. Muito obrigado, então, mais uma vez, espero que a gente se veja em breve para retomar esses assuntos, tanto as minhas colegas e o meu colega Zaini aqui na nossa mesa virtual, como aqueles que estão nos acompanhando, e um agradecimento aos colegas da Estrada Comunicação que deram o suporte para essa nossa transmissão. Obrigado e um bom final de semana para todos.